Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. Hoje temos a honra de falar com um ilustre convidado, diretor global da PPG Industries, com extensa carreira internacional. Vamos mergulhar em vários aspectos da sua carreira e experiências de liderança. Neste episódio, vamos falar sobre esse tema e o nosso convidado mais do que especial é o Guilherme Mendes, atual diretor global da PPG. Antes de entrar no assunto de hoje, é bacana mencionar que esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Agora sim, seja muito bem-vindo, Guilherme. Oi, Christian. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. Louco para começar essa conversa aí, esse bate-papo. Muito bom, cara. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, vai ser um grande aprendizado para todos nós. O Guilherme fala direto dos Estados Unidos, de Pittsburgh, e gentilmente cedeu aí um tempo para participar do programa. Bom, obrigado, Guilherme. O Guilherme é engenheiro civil com MBA em gestão de negócios, tem 22 anos de experiência trabalhando em diferentes áreas, incluindo gerência geral, vendas, trade marketing, comunicação e relações corporativas em grandes empresas multinacionais, como a PPG, Heineken, Philip Morris, a Bembev e a HSBC. Morou e trabalhou na América Latina, América do Norte, Europa, Ásia. Teve a oportunidade de visitar mais de 75 países e seus respectivos mercados, conhecendo como se faz negócios em todos esses continentes e desenvolvendo conhecimentos culturais e habilidades de comunicação no processo. Como líder de equipe por mais de 20 anos, liderou diferentes grupos multiétnicos em todos os continentes, aprendendo muito sobre como gerenciar a diversidade, entendendo mercados, negócios, clientes, compradores e comportamentos de consumo em todo o mundo, ganhando ampla experiência em liderança. Ufa, Guilherme! Que currículo maravilhoso, hein, cara? Não posso deixar de destacar aqui o fato de você conhecer 75 países profissionalmente, né? A gente não está nem falando de turismo. Conta um pouco disso, cara. A melhor parte desse turismo executivo é que você não precisa pagar passagem, né? A empresa paga para você. É uma experiência fantástica. E conhecer mercado e pessoas em todos esses lugares diversos aí é uma MBA à parte. Não, indiscutível, né? E o Guilherme, nós nos conhecemos já há um bom tempo, o Guilherme fez aquela carreira que a gente chama de ideal no meu mercado, né? Foi trainee de grandes empresas, foi crescendo, tendo experiências internacionais e está aí numa posição de head global de uma unidade de negócios, que é de Sílica. Até aproveitando, Guilherme, o que é essa unidade de negócios? Quais são os teus desafios? Qual é a abrangência do teu projeto hoje? Podemos começar por aí, sem dúvida. Eu vou contar um pouquinho o que é sílica. Sílica é uma matéria-prima utilizada em componentes que vocês têm no dia a dia, como pneus, baterias automotivas, baterias de lead acid, que chama, né, que são as baterias que vocês têm nos carros normais. E também é uma powder, um pó, né, que ele captura líquidos e transforma esses líquidos em pó. Então, vários temperos e salgadinhos que vocês veem, aquele tempero temperado com um pozinho, aquilo tem também sílica. Então, são várias utilidades e a gente tem fábricas em vários lugares do mundo e clientes em todos esses segmentos que eu descrevi e, logicamente, explorando inovações aí para participar também de segmentos novos que a gente ainda não participa. Que legal, cara. Conta um pouquinho da tua carreira, Guilherme. Lógico, de forma resumida, né? Senão acaba o programa. Mas, mas desde o teu começo lá até o teu desafio atual. Legal, com prazer. Cara, eu acho que a história toda começa, Christian, uma parte que você conhece. Eu sempre tive um sonho de ser um executivo de multinacional e viajar pelo mundo, conhecendo diferentes países, resolvendo problemas em diversas partes do mundo. Esse era o meu grande sonho. Não sabia como é que eu ia chegar lá, o que eu tinha que fazer para chegar lá. E o primeiro passo, né, foi aprender inglês. Então, eu fiz um intercâmbio aos Estados Unidos, pelo Rotary na época,
passei um ano e um pouco mais nos Estados Unidos, onde eu aprendi a língua inglesa, diversas casas de família, e tendo aquela imersão na língua, você desenvolve uma fluência muito boa, que me ajudou muito. E já na volta, já vim com esse plano, eu ia voltar para o Brasil e ia começar a dar aula de inglês. Comecei a dar aula de inglês numa escola que existia em Curitiba, chamada CEBEL, acho que quem é das antigas aí vai lembrar. Foi a porta de entrada para a escola de inglês. Eu dei aula lá por mais ou menos uns 6 meses, porque eu tinha batido na porta do Phil Youngs logo na volta, e ele falou, cara, eu não pego gente que não tem alguma experiência. Falei, beleza. Peguei uma experiência do CEBEL, 6 meses depois estava batendo na porta lá e consegui entrar no Phil Youngs, que é uma escola muito respeitada em Curitiba, e comecei a dar aula lá e dei 6 anos de aula de inglês no Phil Youngs. Toda a minha... Quando eu voltei, em paralelo, né, eu fiz vestibular para engenharia civil na Federal. Fiz somente Federal pelo fato de que não precisa pagar, e era uma coisa que eu precisava na época, era não pagar a faculdade. Então, consegui um trabalho onde eu conseguia receber para fazer minhas coisas, e também uma faculdade onde eu podia aprender na faixa, como a gente diz aí no Brasil, né? E uma faculdade maravilhosa aí, que é o Centro Politécnico de Engenharia Civil, é um curso que realmente quebra a sua cabeça. Com isso, depois de 6 anos aí dando aula, e esse foi minha primeira experiência como líder, porque quando você é professor de uma sala cheia de alunos, você é um líder, né? Você tem que controlar aquela equipe e você tem que levar aquela equipe para performar no mais alto nível. Perfeito. E o interessante é que eu tinha diferentes níveis de alunos, né? Desde adolescentes, né, no meio da tarde, até executivos no final do dia, que vinham para aprender inglês comigo, para poder crescer dentro das organizações. Então, era uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu adorava estar tocando aquelas equipes de alunos que queriam estar lá por um motivo e fazer com que eles aprendessem a língua. Para mim, era um grande desafio e, para mim, um prazer enorme. E depois de todo esse tempo fazendo faculdade de manhã e dando aula tarde e à noite, todos os dias, entrei como trainee no HSBC, no final da minha faculdade. Fui trainee lá, e logo no meio do programa de trainee do HSBC, abriu um trainee separado da Ambev, onde eles estavam trazendo novas pessoas, que eles tinham acabado de incorporar a Antártica, na época, lá em 2000, e precisavam de mais gente no meio do ano, meio que em cadência de urgência, e eu apliquei e passei, e entrei nesse programa, né? Eu e mais 5 colegas aí do Paraná, para assumir as revendas da Antártica dentro do estado do Paraná. E ali comecei como vendedor, supervisor, gerente de venda, gerente de sala, e assim foi. Na Ambev você tende a fazer tudo para aprender, né? Viajei o Paraná inteiro, então conheço cada cantinho aí do Paraná, porque eu estava tocando os distribuidores nas revendas da Antártica, nesse estado tão grande, tão lindo. E depois virei Key Account Manager, né, gerente de Key Accounts, contas grandes, em Santa Catarina. Então, eu era head de Santa Catarina para Key Accounts, Angelone, Giasse, aquelas redes bem grandes do estado, e Big, Macro, e todas as grandes nacionais naquele estado. E depois passei a ser a mesma coisa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, baseado em Porto Alegre. Nessa passagem pela Ambev, a parte comercial foi a grande escola, né? Começar a entender como o mercado funciona, gerenciar time de equipe de vendas e entender o que o cliente precisa que a gente faça no ponto de venda para que ele atinja um patamar melhor de vendas. Então, trabalhar junto com o cliente. Foi uma grande escola para mim. Depois disso, Christian, eu tinha o desejo de voltar um pouco para Curitiba. Tinha uma namorada, queria casar, que é minha atual esposa, queria voltar para lá, e tinha uma oportunidade de um amigão meu, até hoje, que tinha uma exportadora de madeiras, né? Tinha várias fábricas que ele comprava e gerenciava a venda desses produtos para fora, e eu entrei como comercial e sócio dele nesse projeto. Foi uma empreitada muito legal de um ano, um pouquinho mais de um ano, só que a flutuação do dólar meio que tirou a gente, meio que puxou nosso tapete no meio da nada, e a gente percebeu que a situação não estava muito amigável para eu conseguir continuar pagando as contas, e tinha acabado de casar, então uma situação complicada para mim. Foi uma dificuldade que eu tive, mas que, graças a Deus, conseguimos superar. Super amigavelmente, eu falei, pô, Zé, que era o cara que era meu sócio, acho que está na hora de eu voltar para o mercado, a gente está numa situação difícil, eu estou precisando, e, cara, vai. E foi aí que eu entrei na Philip Morris.
E entrei, Christian, pela porta dos fundos, era uma vaga que tinha disponível de executivo de atacado na época, né, para o Sul. Então, eu entrei para pegar atacadistas de cigarro, desde Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e o objetivo era trazer todo mundo de uma rede que não tinha contrato, para uma rede com contrato, com metas, com margem estabelecida, totalmente fora dos padrões, então foi um grande desafio. Felizmente, consegui entregar esse projeto e fui convidado para ser gerente nacional de atacados, né, para tocar tudo que era de Rio para cima, chamava-se área tática da empresa, que era a área onde a gente não tinha liderança, vamos dizer assim, ou não estava co-líder, não estava não tinha distribuição, era área branca, vamos dizer assim. E eu tinha que desenvolver atacadistas em toda essa região, desenvolver time, trazer gente para dentro e, enfim, aumentar nossa capilaridade do Rio para cima, né? Espírito Santo até Amapá, e aí que eu tive a oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil, desde, já conheci o Sul, logicamente, mas desde Espírito Santo até Roraima, Rondônia, Amazonas, fazia entrega de cigarro de barco na região de Belém. Então, muitas histórias interessantes de aprender como se faz distribuição dentro do Brasil, num país tão diverso, né? E como eu tinha essa noção muito legal de mercado, e eu era baseado em Curitiba, onde era o headquarters da Philip Morris, o pessoal da Philip Morris me tinha como a pessoa com que eles conseguiam falar do mercado, que tinha um bom inglês, porque o management team da Philip Morris era a maioria gringo. Então, tinha um cara que sabia de vendas e falava inglês fluentemente, vamos trazer esse cara para ter conversas. E aí comecei a ter mais exposição com os executivos, né, do management. E aí eles começaram a me perceber como um talento, e eu tinha esse histórico de vendas, e tinha a ambição de ir para fora, enfim, crescendo na minha carreira, e apareceu uma oportunidade de brand integrity, Christian, que era uma parte de corporate relations, que era para atuar na prevenção e todo tipo de trabalho contra a falsificação e o contrabando de cigarros, que é muito intenso no Brasil, como todos sabemos. O produto vindo do Paraguai chega até 30% de mercado. Então, meu trabalho era fazer projetos para diminuir isso e para tentar acabar com esse problema, que obviamente é impossível de resolver, mas tinha que amenizar o impacto disso no nosso negócio. Fiz vários projetos, não vou entrar em detalhes porque tem muita coisa. E depois de 2 anos de um bom resultado, Christian, eles me convidaram para ir para Lausanne, para ser Global Head de comunicações para essa área de illicit trade, né? Então, baseado em Lausanne, eu fazia projetos de comunicações de trade e consumer em todos os países do mundo, focado inicialmente na Europa, onde eu conheci vários dos 75 que você falou, em viagens que ia na segunda-feira, saía com o vendedor, visitava a distribuidora, conhecia management team, entendia estratégia, como que a gente podia atuar, qual que era o budget, achava alguém para tocar o projeto, ia para o próximo, e assim eu ia conhecendo o mercado e rodando como o produto era distribuído em cada um desses mercados. Foi uma baita numa escola, vários projetos que a gente entregou lá, e depois de 2 anos fazendo isso, baseado em Lausanne, com a minha esposa, morando lá, fui convidado para ir para Kuala Lumpur, na Malásia, para fazer a mesma coisa em toda a região da Ásia, baseado em Kuala Lumpur. Detalhe, minha esposa grávida de 6 meses do Lucas. Saímos de Lausanne para Kuala Lumpur, na Malásia. Lucas nasceu lá, hoje ele tem 12. Passamos 2 anos nesses projetos em toda a Ásia, também expandi meu conhecimento absurdamente, né, com essa base lá. Foi fantástico, uma experiência maravilhosa. E depois de 2 anos, o Amâncio, que era o presidente da Philip Morris Brasil, naquela época, falou: Guilherme, está na hora de você voltar, né, para assumir uma cadeira aqui, para a gente poder continuar a tua carreira na área comercial, gerente geral, que era mais ou menos o meu trajeto, né? Nesse processo de voltar, Christian, para o Brasil, tiveram conversas com headhunters que queriam que eu viesse para a Heineken, para assumir a área de trade marketing e vendas on-premise no Brasil. Estavam naquela empreitada de começar a crescer e ter uma curva de ascensão maior. Estava um negócio não tão fácil, né, de trabalhar no mercado naquela época. Era um projeto muito interessante numa companhia que me interessava muito, porque a Heineken convida muito, né, uma marca muito bacana, uma empresa muito trendsetter, então me animei com o projeto. Morar em São Paulo, que era uma coisa que eu precisava na minha carreira, que te leva para um outro patamar,
o nível de pessoas que você convive lá é impressionante, realmente leva você para cima. Me mudei com a minha família, tinha voltado para Curitiba, 4 meses depois já estava em São Paulo, onde a Gabriela nasceu, lá no Albert Einstein, em São Paulo. Então, Lucas Lamanhas, a Gabriela lá. E depois de 2 anos e meio, a gente fez uma história incrível com a Heineken, todo o time lá, espetacular. Maurício Jamelaro, que é o presidente atualmente hoje no Brasil, era o VP de vendas, e nosso time era magnífico, pessoas fantásticas. A gente realmente levou a Heineken para um outro patamar de distribuição, força de marca, trade marketing, canal. Foi uma super experiência e para mim foi uma das melhores da minha carreira, assim, foi fantástico o que a gente fez lá. E esse conhecimento não veio só do mercado, mas sim da Heineken Internacional, onde percebeu que eu estava agregando o valor, né, com essa entrega que a gente fez no Brasil, e me convidaram para tocar, para ser head comercial da Ásia, baseado em Singapura. Fazia parte do management team do presidente da Ásia e reportava para o chief de sales em Amsterdam, na Holanda, onde a sede da Heineken é. Então, tinha esse dotted line para os dois lados. E meu objetivo era fazer com que as equipes de venda performassem ao seu máximo, tivessem um processo de vendas, uma cadência e um desenvolvimento de talento. Ver as pessoas certas, para os lugares certos, e também qual seria o route to market, como que a gente chegaria no consumidor no final em cada um dos mercados, mais de 24 países que tínhamos naquela época junto à Heineken Asia Pacific, que era a região onde eu era responsável. Depois de 3 anos lá, meu next step era CEO ou CEO de alguma unidade de negócio de países, né, que a gente chama de General Managers, que era para tocar uma unidade de negócio em algum dos países. E os países onde existiram oportunidades para mim eram países que, para minha família, não ia combinar a qualidade de vida, Christian. Como, por exemplo, Irã foi um dos países que me ofereceram, Papua Nova Guiné, países complicados para se viver com uma família de crianças pequenas e uma esposa, onde tudo é novo, é diferente, é complicado. Eu precisava que minha família estivesse bem. Com isso, eu comecei a olhar para fora e foi aí que apareceu essa oportunidade da PPG. Eles estavam buscando um general manager para tocar a operação de arquitetônica no Brasil e da América do Sul, baseado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porque a PPG comprou a Tintas Renner, que muita gente deve conhecer aí, lá em 2007, e tendo dificuldade para fazer o negócio acontecer, e queria um general manager para fazer um change management completo e fazer o negócio virar um negócio lucrativo. E foi aí que eu percebi essa oportunidade de voltar um pouco para casa, para o Brasil, com meus filhos que estavam fora há algum tempo, reestabelecer conexão com a minha família e, ao mesmo tempo, ter essa experiência de general manager, que era justamente o que eu queria. Vim para a PPG, me juntei à família. 3 anos, comecei o projeto em final de 2018, antes da pandemia, pré-pandemia, então foi uma injeção de energia nova, maneira de tocar um negócio diferente, cadência, comunicação com as pessoas, valorizar a disciplina, atitude, paixão, vou te falar um pouquinho mais disso também, e o respeito com as pessoas, né, escutá-las e tá junto, e isso fez uma história de turnaround dentro da PPG Arquitetônica Região Sul. Fizemos essa história, inclusive tive a oportunidade de contar essa história para os top 10 executivos da PPG globalmente, numa convenção que chama GLM, que eles têm global. Fui convidado para contar essa história, tive a exposição novamente e fui convidado, depois de um tempo, para assumir essa unidade de negócios baseada em Pittsburgh, que é a unidade de sílicas, como eu te falei, tem equipe no mundo todo, tem 3 fábricas espalhadas, e o nosso negócio é muito mais B2B, então é nosso business vendendo para outro business. Então, é muito diferente de tudo que eu já fiz, extremamente desafiador para uma pessoa como eu, que é muito focada em B2C, mas estou aprendendo muito com um time fantástico, global, continuo viajando bastante, mas estou super satisfeito tô há 2 anos na posição, vai fazer agora em outubro, super satisfeito com o que a gente vem entregando, com o turnaround também. Sempre gostam de me dar desafios, não sei porquê, e eu adoro esses desafios, e conseguimos entregar um grande turnaround ano passado. Estamos muito bem esse ano também, e vamos entregar acima do plano, se Deus quiser. Cara, que história sensacional, né? Quem tá escutando, assim, parece que dá a impressão de que foi fácil, né? Agora tenho certeza absoluta que não foi. Cara, como é que foi se mudar, assim, com a tua família para... Tudo bem que você morou em países muito, vamos dizer assim, desenvolvidos, legais, né? Estados Unidos, Suíça, Malásia e Singapura, né?
mas certamente muito diferentes culturalmente. E com crianças pequenas ainda. Como é que foi, né, adaptar elas, ter a tranquilidade para você trabalhar? Olha, Christian, graças a Deus eu tive mentores na minha carreira que tiveram essa vida de expatriado por muitos anos. Um deles é o Alex, que é meu amigo até hoje. E eu aprendi muito com ele isso, cara, de viver o presente e o momento. Né? Eu digo que meu sofá tem mais milhas do que muito piloto de avião, né? Porque eu botava minha casa em container e pá, jogava no mundo todo. E eu continuo com esse mesmo sofá aqui em casa, então já tem mais ou menos uns 13 anos que ele está correndo o trecho. E o grande segredo, na minha opinião, Christian, é a gente viver o momento que a gente está sendo proporcionado. Não é uma experiência que acontece para todo mundo, ou seja, com a sua própria família, como eu estava com a minha esposa e filhos, mas a família estendida, primo, tio, avô, não está lá. Então, a família se torna esses amigos que estão na mesma situação. Então, a gente tinha jantar de Páscoa, celebramos um Natal na Malásia, a primeira vez que o Lucas era muito bebê, não podia viajar. Então, algumas experiências fantásticas. E a família, estando conectada com o presente e vivendo aquela oportunidade intensamente, ajuda realmente muito. Então, toda mudança, toda parte difícil da mudança foi deixar o lugar que a gente estava para ir para o próximo. Porque a gente estabelecia uma conexão e um apego tão grande com as pessoas e com o lugar e com a cultura, que era extremamente difícil sair. Mesmo lugares que no começo foi difícil mudar, como a Malásia, sair com a criança, minha esposa grávida, da Suíça, Lausanne, para mudar para a Malásia, do outro lado do mundo, uma cultura absolutamente diferente, um país muçulmano, tem um certo receio, mas ao mesmo tempo, 2 anos depois, foi super difícil deixar a Malásia para voltar para o Brasil, porque a gente adorou a experiência lá. Então, acho que o segredo foi viver o presente intensamente, conectar o máximo possível com agora, esquecer daquilo que a gente deixa para trás, porque o ponto é, se a gente for para um lugar, Cristiano, ficar pensando no clube que a gente não tem mais, nos amigos que a gente não tem mais, na família que a gente não pode ver, vai ser uma tristeza todos os dias. O negócio é focar no que está aqui, o que está agora, o que eu posso usufruir e viver, que eu não tive a oportunidade de fazer isso antes. Isso, para mim, foi o que tornou essas experiências tão benéficas para mim e para toda a minha família. Cara, que belo ensinamento, né? Não adianta a gente ficar olhando para trás e nem muito para frente também, né? Vamos Isso. viver o dia de hoje da melhor forma possível, estabelecer novas conexões, novos contatos, nova família, né? Como você mesmo utilizou o termo, e aí no próximo capítulo a gente vê isso de novo, né? Muito legal. E, cara, proporcionando para tuas crianças, né, para teus filhos agora, já não são mais tão crianças, uma super experiência internacional com contato com diferentes culturas também, né? Christian, esse ponto, para mim, é priceless. Os meus filhos conseguiram ter uma oportunidade que, nossa, qualquer um sonharia, né? Eu sonhava, né, quando criança, de poder fazer isso, né? E de ser exposto a culturas e pessoas de todos os tipos, de todas as raças, de todas as culturas, de uma forma tão intensa que o discernimento do que é uma raça ou outra, ou cor, ou etnia, não existe para eles. Pessoas são pessoas, não importa de onde são, que língua falam, que cor são. Isso, para mim, é maravilhoso. Por exemplo, quando eu estava em Singapura, a diversidade nas escolas eram 60 diferentes etnias no mesmo grade, né? E eles se referiam aos amiguinhos de nunca existia nenhuma conotação à raça ou origem. Era sempre as pessoas, as características pessoais de cada um. E tirar, no mundo que a gente está tentando integrar cada vez mais agora, mas está longe disso, perceber essa cultura de inclusão com a vivência de uma coisa que já é inclusão total, faz parte da cultura, realmente traz para um outro patamar essa percepção, principalmente quando você vem para um país, onde a gente está agora, nos Estados Unidos, que não é tão intenso assim, está longe de uma Singapura, onde eles estão servindo como agentes da mudança, para mostrar que é possível sim, e é muito legal ter essa inclusão de todos os níveis exatamente no mesmo patamar, sem total discernimento do que é, qual é a origem, e por isso é mais ou menos. Todo mundo todo mundo é igual, todo mundo tem seus direitos e todo mundo se expressa da sua forma. Então, acho que esse é o maior legado aí que eles estão trazendo e construindo
com essa experiência internacional. Sensacional, né? Uma questão de valores, né? Imagine, não existe diferenciação entre as pessoas, independente de sua raça, origem, religião, Exato. um ensinamento que é muito difícil, né? As crianças terem, se não for como oportunidades como a que você conseguiu proporcionar para eles, né? Sensacional, cara. E você, né, cara, no meio disso tudo, também hoje podemos dizer que você é um especialista em um monte de mercados, né? Atua em 4 continentes diferentes, certamente para gerenciar times globais, pessoas de diferentes origens. Isso te deu uma bagagem sensacional, né? Sem dúvida, Cristian. O que eu vejo que é muito comum é né? Como que você conseguia fazer isso? Tudo começa com as pessoas, todas as equipes, não importa em que país, né, Cristian? E a conexão com essas pessoas, a maneira com que você escuta essas pessoas e tem essa conexão de vibe com o seu time é extremamente importante para você ter essa atração e para conseguir que o time entregue. Então, eu percebi, né, através das experiências que tive na minha carreira, eu sempre fui um cara de conexão com pessoas. Eu sempre gostei de estar junto com a minha equipe, desde as aulas de inglês até, né, as experiências aí no Brasil, estava junto com a galera na rua, né, visitando cliente, tá no carro, conversando, conectando, entendendo como as pessoas estavam em suas vidas particulares, em que situações essas pessoas estavam, em que situação essas pessoas estavam, entendendo um pouco mais qual que era o propósito, o que cada um buscava. E essa conexão das pessoas é muito importante para que você falar a língua, e eu digo muito isso, comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. E cada um tem uma maneira de se comunicar, porque cada um tem uma maneira de escutar também. Então você tem que mudar a sua maneira de comunicar dependente do stakeholder, né? Do seu ouvinte. Então essa experiência aí em lugares que essa diferença é tão acentuada, não foi fácil. Vou dar um exemplo para você. Quando eu cheguei na Malásia para liderar uma equipe, em sua grande maioria asiáticos, chineses e de outras etnias, é muito difícil eles dizerem que não entenderam alguma coisa ou que não está claro. Tudo é yes, sir. Eu achava que as pessoas estavam entendendo, mas elas não estavam entendendo nada. Então eu estava lá liderando, achando que estava tocando um negócio que estava indo para frente, olhava para trás, não tinha ninguém atrás, porque eles não tinham entendido. Mas a cultura era, não posso perguntar, porque senão vai ficar ruim, vai ficar chato. E eu tive que estabelecer essa conexão e confiança para que eles pudessem externar o que eles não tinham entendido. Então, de novo, né? Conexão, saber como cada um se comunica, estabelecendo uma relação de confiança e transparência, para que a pessoa possa externar o que está pensando e sentindo, ou se não entendeu, para que você consiga endereçar os pontos que ainda não ficaram claros e fazer com que todos, né, da equipe entendam, para avançar com essa equipe. Então, essa experiência de várias equipes de culturas e maneiras de pensar diferentes, né, e maneiras de interagir muito diferentes, foi uma coisa que essa carreira internacional me trouxe, que hoje, numa posição global, por exemplo, onde eu estou remoto da minha equipe, a grande maioria da minha equipe está muito longe de mim. E eu não posso estar todo o tempo conectado, mas com essa escola eu aprendi também a me conectar, e logicamente com a escola pandemia, aprendemos a nos conectar remotamente, mas tentando estabelecer essa conexão da mesma forma, não só presencial, como também virtualmente. Mas esse momento, o one-to-one, entendendo uns aos outros, desculpa, às vezes eu vou nas Lógico. linguagens de inglês, não é de propósito, acontece. Mas estabelecendo essa conexão, mesmo que virtualmente, e numa frequência e cadência que você estabeleça confiança. E isso é fundamental para você ter disciplina, atitude, a paixão. Confiança precisa existir como ação primordial, vamos colocar assim. Muito bacana, né? Essa questão da conexão com seus liderados, né? Eu costumo dizer que um líder de verdade, ele pergunta, oi, tudo bem?
mas ele tem interesse genuíno pela resposta. Exato. Enquanto o chefe, ele fala oi, tudo bem, e quando você está começando a responder, ele já... Bom, o assunto de hoje da reunião é o seguinte. Ele nem escuta e não quer saber como você realmente está sentindo. Então, certamente com o teu histórico aí, você sabe fazer isso melhor do que ninguém, né, cara? E uma história real sobre isso, Cristian, bem interessante, aqui nos Estados Unidos, não costuma-se fazer isso com intensidade. No Brasil, a gente tem esse costume maior de chegar na reunião, trocar uma ideia informalmente, como é que foi e tal. Aqui é muito pautado e não muito profundo. E eu comecei a ter esses momentos de entrada em reunião e começar a fazer perguntas e conversas, às vezes que se estendem por 10, 15 minutos. As pessoas não entendiam no começo e depois perceberam o valor disso, e hoje eu vejo essas mesmas pessoas fazendo esse exercício, que estabelece a conexão antes de você entrar no assunto principal. Isso garante uma produtividade muito maior. Olha que história sensacional, cara. Um brasileiro de Curitiba mudando a cultura de uma supercorporação americana aí na sua matriz. Pô, Aos pouquinhos. que legal, cara. Isso é Um demais aí. passinho de cada vez. Uma coisa que me chama a atenção, né, cara? A gente já se conhece há bastante tempo e de uma forma ou de outra a gente acompanhou a carreira do outro, né? E eu me lembro de conversarmos a respeito e eu acho que vale a gente trazer isso para o nosso público. O que me chama muita atenção, assim, foi depois de você fazer uma carreira muito consolidada em grandes empresas, na área de vendas, trade marketing, você fazer essa migração para a área de relações corporativas, né, e de gestão e integridade da marca contra a pirataria que você comentou. Como é que foi essa adaptação, cara? Foi um aprendizado novo? Conta um pouco Christian, disso. eu vou te falar o que aconteceu. O meu objetivo de ter uma experiência internacional era muito grande e eu precisava achar uma maneira para aquilo acontecer. Esta posição, para mim, era a plataforma para eu atingir esse objetivo, porque essa posição reportava para Nova York. Fazia parte do management team do Brasil, mas reportava-se a Nova York para uma estrutura global. Eu falei, pô, se eu começar nessa relação, né? Mas é uma coisa que eu não conheço, mas eu falei, tudo bem, mas eu vou usar os meus conhecimentos para agregar essa área de propriedade intelectual e contravenção, usar minha experiência com vendas para agregar nesse projeto de tentar amenizar. E eu usei essa minha experiência para fazer um approach bottom-up, que é de baixo para cima, né? O approach de integridade de marca sempre foi relação com o governo, alfândega, tentar impedir com que os produtos entrassem nos países de outras fontes, e era só top to top, né? E a equipe de vendas ficava um pouquinho fora da jogada. E eu comecei a trabalhar muito mais com a equipe de vendas, entendendo aonde eram as áreas de foco, né, desses produtos, comunicando-se, né, com eles com frequência e comunicando com o varejo e distribuidores e consumidores da região onde era mais acentuado os produtos contrabandeados, com comunicação dos malefícios, né? Logicamente, todo mundo sabe que cigarro faz mal para todo mundo, mas quais são as outras coisas que o cigarro ilícito traz, como traz junto o contrabando de armas e toda um sistema de contravenção que vem por trás, né? E tentando explicar isso para as pessoas e para os varejistas, e também trabalhando com a polícia e a Polícia Federal e alfândegas, em trazer mais esse conhecimento de que é uma coisa ilegal. Muitos do Brasil não sabiam que o cigarro do Paraguai era legal. A gente teve que trazer esse awareness, esse entendimento. Então, esse trabalho de bottom-up foi uma maneira que eu consegui integrar o meu conhecimento a uma área nova que eu não conhecia tão bem. E, logicamente, que, ao mesmo tempo, eu estava olhando como fazia aquele outro jogo que eu não sabia jogar até então, né? O conhecimento de como lidar com o governo, como lidar com entidades em Brasília, como falar com alfândegas. Então, esse foi um aprendizado muito grande, que para uma companhia de tabaco é muito importante essa relação corporate affairs, né? Que é assuntos governamentais. Essa relação é muito importante. Então, essa experiência foi muito importante para a minha carreira também. E aí que me deu essa oportunidade, justamente para eu usar meu conhecimento e gerar projetos que tiveram resultado dentro dessa nova área, me deram essa oportunidade em Lausanne, que era aquele sonho, né, de ser expatriado pela primeira vez. Então, foi
não foi eu construí aquele caminho, porque apareceu a oportunidade, eu percebi que aquilo poderia agregar e me levar para o próximo passo que eu queria, para desenvolvimento e principalmente para ter a carreira internacional, e eu fui lá, me joguei e me abracei. E me arrisquei, sem dúvida nenhuma, que poderia ter dado errado. Mas eu fui com unhas e dentes, sabendo, eu vou me atirar e vou queimar a ponte, né? Aquele negócio, queimou a ponte atrás. Não tem volta, você tem que falar, eu vou ter que entregar isso, porque aí você tem mais convicção de que você precisa entregar o resultado para continuar naquela direção que você quer para crescer dentro da empresa. Perfeito, Mais ou né? menos isso. Muito legal, né? Tem um discurso do Steve Jobs, né? Que ele fala que quando você olha a vida daqui para frente, você não entende teus próximos passos, né? Mas quando você olha do teu momento atual pro passado, né, ele até fala que all dots connect, né? Todos os pontos se conectam. Cara, E é uma maravilhosa essa tua história. justamente isso. Por isso eu te falo todas, até essa onde eu estou agora, nada foi planejado naquela época. Tudo foi acontecendo e fluindo. E eu acho que esse exercício de viver o presente intensamente, entregar o agora, Christian, abre, abre portas, sempre. Quando você está focado em entregando agora, as oportunidades aparecem. Você não precisa estar sempre caçando, elas aparecem. Logicamente, você tem que abraçar. Cavalo encilhado não passa duas vezes. Você tem que abraçar a oportunidade e ir para frente. Mas quando você faz, vivendo o presente intensamente, focando no que você tem que entregar e tendo impacto em cada passo que você dá dentro da tua carreira, faz uma baita diferença para construir esses dots que vão fazer essa história que você pode contar no futuro, né? Muito legal. Você comentou, Guilherme, que você sempre teve mentores, né, que te auxiliaram durante toda a tua carreira. Conta um pouco dessa experiência e como que nossos ouvintes também podem utilizar uma experiência como essa para aprender e alcançar passos cada vez maiores. Christian, eu sempre me inspirei nas pessoas que eu gostaria de ser, né? Então, por exemplo, esse cara que eu comentei com você dentro da Philip Morris, que era o Alex, ele era um diretor de vendas que já tinha vivido na África, um cara da Europa, casado com uma suíça, então tinha já uma vasta experiência. Indonésia ele tinha passado. E, cara, eu olhei para ele e falei assim, meu Deus, eu preciso me aproximar desse cara, né? Então eu percebi, eu não tinha naturalmente uma conexão com ele, mas eu construí uma conexão e o inglês me ajudou muito porque eu consegui me comunicar com ele. Mas eu tive que dar uns tiros também de como é que eu posso me aproximar mais. Um certo dia, esse é o belo exemplo que eu vou te dar que você vai com certeza achar bem engraçado. Ele falou assim, Guilherme, pô, você mora aqui em Curitiba, tal, tem o nosso CFO que quer jogar golfe, você não podia organizar um golfe pra gente? E você joga golfe? Eu falei, opa, claro. Não jogava golfe coisa nenhuma. Mas eu falei, beleza, quando vai ser? Ele falou, sábado que vem, isso era uma terça. Eu falei, vou me organizar, eu tenho os meus contatos, vou conseguir um campo pra gente jogar. Peguei aula todos os dias no Graciosa, lá que eu era membro, sou ainda, né? Peguei acho que na época era o filho do Alo, que era treinador daquela O época, Tony, aham. o Tony. Cara, Tony, vamos fazer um intensivo. Passei 2 horas por dia batendo bola para tentar chegar sábado lá e jogar com eles. Resumindo, fomos no Alphaville Graciosa, eu, o Alex e esse CFO, jogamos 4 horas de golfe e eu joguei mais ou menos no mesmo nível que eles, até não fiquei muito para trás. E depois, no final da história, né, tomando aquela cervejinha do Buraco 19, eu contei para eles, galera, eu preciso contar uma verdade para vocês. Essa foi a primeira vez que eu joguei golfe na minha vida, 18 buracos. Eu nunca tinha feito nada além do drive range. Os dois se matavam de rir. Falei, pô, esse é o tipo de atitude que a gente gosta, muito legal, né? Então, esse foi estabeleci o contato com um cara que eu gostaria que fosse meu mentor, e a partir desse momento o cara virou um grande amigo, confidente, até hoje é meu mentor. Então, esse foi um grande mentor. Um outro grande mentor também na Ásia foi o presidente da Asia Pacific, né, que na época vivia lá, um cara de Amsterdã. Até hoje eu me conecto com ele e trouxe uma visão muito mais financeira e P&L driven, né, que a gente chama, focada em P&L, que era o meu próximo passo. Então eu precisava de alguém que me ensinasse mais de como tocar o negócio como um todo, não só comercial. Então, percebendo pessoas que vão agregar, logicamente, você tem que enxergar seu mentor, né? Como alguém que você gostaria de ser, tem que ser aspiracional e alguém que entregue
coisas que você não é tão forte, coisas que você tem oportunidade de se desenvolver. Não buscar somente aqueles que têm a mesma fortaleza, só para você ter algo em comum. Não, você tem que buscar aqueles que têm algo para te entregar. E também que você possa, mesmo como mentee, não mentor, participar do desenvolvimento daquela pessoa também. E aquela troca entre mentor e mentee, e eu como mentor hoje de algumas pessoas, percebo o quanto eu aprendo com esses mentees também, era o que esses mentores percebiam, que essa troca valia. Então, acho que, tocando vários pontos de mentores aí para você, eu acho que é super válido e eu tento ser mentor e mentir todos os anos, sempre tenho um projeto e sempre estou renovando, porque isso agrega muito no teu desenvolvimento. E aprendizado contínuo, como a gente sabe, faz parte da nossa longevidade, né? Porque quanto mais você aprende, mais longe você vai e mais são você fica, mais longe, mais saudável você fica. Aprender é viver. Sensacional, hein, Guilherme? E foi assim que você começou a jogar golfe, cara? Foi. Aí que eu estabeleci. E o Alex me falou, Guilherme, você quer crescer em organizações multinacionais? Começa a jogar golfe. E foi aquela época que eu comecei a jogar golfe. Comecei a bater bola direto, daí comecei a sair, né, no clube, um final de semana, e acabei que fiquei viciado em golfe. E acabei jogando todo final de semana, e com o Alex eu jogava direto. E depois, quando eu viajei na Suíça, eu e minha esposa viajamos a Europa jogando em campos diferentes, coloquei ela dentro do golfe também. Antes dos filhos, explorei absurdamente. Jogamos em mais de 25 países diferentes, em campos diferentes. Até a noite em Dubai jogamos. E, infelizmente, né? Depois você vai falar do life balance. Depois que eu tive filho, eu tive que largar o golfe, porque eu viajava muito, vivia intensamente na empresa. Final de semana eu tinha que estar muito presente, né? Então, ficar metade do dia fora não ajudava muito. Então, e aquele negócio, você tem que sempre, não dá para ter o bolo e comer o bolo, né? Você tem que entregar alguma coisa para ter a outra. Eu tive que fazer uma escolha ali e tive que entregar um pouquinho do que eu gostava de fazer, que era o golfe, para estar mais perto da minha família e viver com eles mais intensamente. Mas hoje estou jogando de novo, mais de vez em quando, mas continuo sendo apaixonado pelo golfe. E tênis também. E tênis também. Puta, muito legal. Guilherme, a gente está quase terminando. Cara, o que você diria para aquelas pessoas que estão começando suas carreiras ou estão, vamos dizer assim, num estágio anterior, são analistas, coordenadores e, né, buscam ou almejam chegar em posições tão interessantes quanto as suas? Olha, Cristina, eu sou, como eu te falei, depois eu vou te mostrar o triângulo da força, né? Eu vou te mandar e você pode colocar, inclusive agora, quando fazer a edição do vídeo, mostrar para a galera o que é esse triângulo da força. Quando você tem disciplina, atitude e paixão, e tem no centro as pessoas sempre conectadas, juntas, com o mesmo propósito no centro, atender as necessidades do cliente, que é essa bolinha vermelha que você vai ver no meio, todo mundo, todas as áreas conectadas com sinergia, endereçando as necessidades do cliente, entendendo as suas necessidades, com atitude, disciplina e paixão e respeito acima de tudo, tudo é possível. Né? Então, eu acho que a maneira de você viver o seu dia a dia é muito importante para fazer você crescer numa organização, porque as pessoas percebem você como você age. Tá? Então, agir proativamente, fazer perguntas, sempre estar disposto a ajudar, querer saber mais, tem projeto aparecendo, se joga no projeto, pô, vai faltar tempo, acha tempo. Não, tempo é a disciplina, bota a sua agenda totalmente à sua disposição. Você tem que achar tempo para conseguir crescer, expandir suas conexões. Então, segundo ponto, né? Fazer um impacto, ter essa atitude, tá perguntando e participando. Fazer contatos com stakeholders fora da tua área de conforto, aí onde está todo mundo. Vai para fora, tenta conectar, abre, expande essa rede de networking. Você é um cara que faz isso extremamente bem. E as pessoas, às vezes, vão falar, aí, cara, você está meio que sendo na tua casinha, você não está... Mas se você não expandir, não olhar para cima, não almejar algo maior, você não vai sair, não vai conseguir caminhar. Então, tem que estar ativamente buscando conexões. E, para mim, o mais importante, como eu já havia comentado anteriormente, tem que focar em entregar agora. Faz networking, busca próximos, pensa no próximo passo, pensa em quais são os stakeholders que tem que engajar para te abrir portas para esses próximos passos. Mas tem que entregar o agora com intensidade
e resultado sempre acima da média. Eu acho que todo mundo sabe que o que te promove não é a tua vontade de ser promovido, é o resultado que você entrega. Tá? Então, eu acho que a combinação dessas coisas, obviamente, tem que estar sempre pensando no próximo, mas não precisa deixar isso, só falar nisso, né? Fala do desenvolvimento, dos pontos a serem desenvolvidos, ter o autoconhecimento de saber quais são os pontos que eu preciso desenvolver para chegar lá. Eu tenho o profile desse próximo passo. O que eu não tenho ainda para estar nesse nível? E o que eu preciso desenvolver para chegar lá? O que eu preciso fazer para me desenvolver nesses gaps? E um plano de ação de como eu vou chegar lá. E executar esse plano de ação. Cara, é disciplina de construir você no futuro. Sensacional, Guilherme. Meu caro, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelos teus ensinamentos. Tenho certeza que vai ser de muita valia aí para todos os nossos ouvintes. Pena que está acabando, né? Mas certamente teremos novas oportunidades. E, Guilherme, parabéns pela carreira também. Bom, pessoal, obrigado. Assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se você quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo NAB Talks.